Tudo provém de Deus. Mas fala tudo? Não, aquilo que é mal, que é ofensa, que é desagradável a Deus, não provém de Deus. Nós queremos falar das bênçãos espirituais que Deus nos dá em Cristo Jesus. Nós estamos na nona reflexão na nossa série de mensagens em 2 Coríntios. Hoje, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, ao capítulo 6, versículo 3. O foco da nossa mensagem é que o conhecimento, a compreensão e a convicção de que as bênçãos espirituais são provisões exclusivas do amor de Deus. Esse conhecimento, compreensão, convicção nos impulsiona ao viver e ao servir em Cristo de modo fiel e agradável ao seu nome. Em outras palavras, de não receber a graça de Deus em vão, de não ter crido no Senhor Jesus Cristo em vão. Na mensagem anterior, nós falamos sobre contrastes, como, por exemplo, aquilo que não se vê, daquilo que se vê, daquilo que é eterno, daquilo que é temporal, daquilo que é mortal, daquilo que é imortal. E falamos que isso nos encoraja, deve nos encorajar ao viver sério em Cristo. Mas nós sabemos que na história da igreja há muitos ditos cristãos que deixaram de perseverar, que abandonaram os caminhos do Senhor, nos quais a palavra de Deus afirma que receberam a graça de Deus em vão e creram no nome de Cristo em vão, porque não permaneceram e perseveraram, ou não permanecem e perseveram no nome de Cristo. Agora, se tu és cristão, discípulo de Cristo, como está o teu amor por Jesus? O teu entusiasmo, o teu ânimo de andar por fé? Em outras palavras, andar em confiança e obediência ao nome de Deus. Agora, viver para Deus de modo agradável a Deus, com temor a Deus, no amor de Cristo, sendo cooperador de Deus, isto provém de Deus. Essa é a nossa mensagem em 2 Coríntios, nessa nona reflexão. Temor de Deus. Ele fala assim, capítulo 5, versículo 11, conhecendo o temor de Deus. Temor aqui não é medo de Deus, medo da condenação. É sim o respeito reverente, que leva à sujeição, leva à obediência a Deus. Um Deus, conforme diz aqui em 2 Coríntios, que não julga segundo aparências. Um Deus que estabelece o padrão moral, que nos leva ao levar sério com Ele, de tal maneira que aos olhos do mundo é chamado de loucura. Por isso que o apóstolo Paulo fala, é melhor enlouquecer, 2 Coríntios 5,13, para Deus, ou seja, ser visto aos olhos do mundo sem Deus como loucos por causa de Deus, do que aos olhos do mundo sem Deus nós sermos considerados como pessoas em perfeito juízo. O temor de Deus, que provém do próprio Deus, é o que nos conduz ao viver sério com Deus, segundo o padrão moral estabelecido pelo próprio Deus. Além disso, nós temos o amor de Cristo. Versículo 14, o amor de Cristo que nos domina, que nos constrange. Amor de Cristo que foi provado pelo próprio Deus, nos reconciliando consigo mesmo, por meio da morte de Cristo. No 2 Coríntios 5,21, dizendo que ele que não conheceu o pecado, Jesus que não tinha uma natureza pecaminosa, se fez pecado por nós, por aqueles que se arrependem, porque creem nele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E é em Cristo Jesus que nós nos tornamos, 2 Coríntios 5,17, nova criatura, nova criação. Ou seja, a cruz de Cristo e a sua ressurreição dentre os mortos. Pôs fim à velha vida, ao velho homem, condenado e servo do pecado. E deu e dá vida
uma nova natureza como filhos de Deus, servos da justiça, para que andemos em novidade de vida e em santidade. E tudo isto provém do próprio Deus. E é a visão deste amor, a compreensão, a convicção deste amor, que nos leva a um único objetivo, e ao maior objetivo da nossa própria vida: viver para o próprio Deus, debaixo do poder, da liderança e a capacitação do Espírito Santo. Temor de Deus, o amor de Cristo, o serviço, o ministério da reconciliação, que é confiado, que é delegado aos discípulos de Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 11, fala assim: nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, confiando a palavra da reconciliação. Versículo 20, somos embaixadores em nome de Cristo. E ele vai dizer depois no capítulo 6, cooperadores de Deus, ou seja, trabalhamos com ele. Porque em Cristo Jesus, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou dentre os mortos. E nos confia a palavra da reconciliação. Somos despenseiros, somos mordomos de alguma coisa que nos confiou. Que trabalhamos por Deus e com Deus, cooperadores dele. Algo que nem os anjos tiveram e têm o privilégio de anunciar. Esta palavra foi confiada aos filhos de Deus, à comunidade dos discípulos de Jesus Cristo. Sendo nesse mundo embaixadores, representantes de Cristo, falando por Cristo, proclamando a palavra da graça, da salvação, que exorta os seres humanos a se reconciliarem com Deus por meio do arrependimento dos pecados e da fé em Cristo Jesus. Agora, não ser fiel a isso, não ser diligente, zeloso, apaixonado por isso, é ter recebido a graça de Deus em vão, é ter crido no nome de Cristo em vão. Por isso que o apóstolo diz: não recebam em vão a graça de Deus. Ou seja, o não viver em santidade, tendo uma vida, um serviço que é motivo de escândalo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, que envergonha o nome de Jesus. Não ser fiel no viver e no servir a Cristo, anunciando a graça de Deus, o tempo da salvação, revela ter recebido a graça de Deus sem vão. Revela ter crido no nome de Cristo em vão. Não se esqueça, o conhecimento, a compreensão e a convicção de que as bênçãos espirituais são provisões exclusivas de Deus, como, por exemplo, o temor a Deus, o amor de Cristo e o ministério da reconciliação, entre outras coisas. Isso nos impulsiona ao viver sério com Deus, de modo fiel e agradável ao seu nome. O texto integral desta mensagem, cerca de 5 a 6 folhas, estará disponível no site paroalvo.com. Talvez não hoje, mas quem sabe amanhã ou em breve, nos próximos dias, terás o texto no site paroalvo.com. Que o Senhor ricamente te conduza, que tu de fato permitas que Ele te conduza. Permitas com humildade e sinceridade, de uma tal forma que fique manifesto que não recebestes a graça de Deus em vão, que fica manifesto que não crestes no nome de Cristo em vão. Um forte abraço.